Eu quero até aproveitar e avançar um pouquinho nessa história com um convidado que a gente recebe hoje aqui no nosso 3 em 1, que é o Márcio Milan, que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados. Márcio, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo, obrigado por atender o nosso convite. Primeiro eu quero perguntar a você qual é a análise que você faz dessas medidas e dos resultados práticos que essa medida poderia trazer. Bem-vindo. Ô Cine, bom, boa tarde a todos aí, né? Satisfação estar participando nesse momento e tendo a oportunidade da gente abordar esse tema aí pelo ponto de vista aí do consumidor e também aí pela distribuição, né? Eu participei nas duas reuniões, tanto na reunião de quinta-feira passada, retrasada, como a de ontem, Interessante. discutindo e também apresentando aí propostas para a redução aí dos preços dos alimentos. A primeira análise que nós fazemos é que a medida de isenção de produtos para importação, ela poderá trazer aí algum benefício, mas é de médio prazo. Uhum. E o que nós estamos procurando discutir, as nossas propostas, são propostas de curto prazo. Então, essa importação, como eu disse, ela poderá, porém, é isso a médio prazo, porque são até produtos que principalmente os supermercados não têm hábito de importar, que é o caso, por exemplo, do café, da carne, o açúcar e assim por diante, né? No passado se importou bastante biscoito, massas, mas hoje também a importação muito pequena, é quase inexistente. Talvez o que possa trazer um benefício maior, talvez seja a sardinha, que hoje tem um imposto de 32%. Agora, Márcio, eu queria trazer também uma outra camada dessa história, que é o frete, né? Porque a gente tem acompanhado agora uma elevação e até uma insuficiência no transporte por frete aqui no Brasil diante da safra de soja. Então, há uma sobrecarga, algumas empresas estão já falando, olha, a gente não está dando conta. Tem também a possibilidade de aumento do óleo diesel, o que poderia encarecer esse frete. Essa relação de oferta e demanda e também do encarecimento do diesel não podem levar por água abaixo esse resultado leve de médio prazo que a redução da alíquota de importação poderia trazer? Olha, eu acho que talvez antes de responder isso, eu queria trazer uma outra reflexão aqui. Claro, vai lá. Porque ontem, durante a discussão que nós tivemos, houveram até perguntas de que o quanto essa medida de redução dos impostos traria aí na renúncia fiscal. E há pouco aqui uma consultoria divulgou o número, que é uma estimativa aí, que isso traria uma renúncia de aproximadamente aí R$ 1 bilhão. E olha bem, Cine, uma das nossas propostas, que é o rearranjo e a reestruturação do Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, dentro dos estudos e da proposta que nós fizemos ao governo, ela traz uma redução de 7 bilhões, ou seja, 7 vezes mais do que essa estimativa que foi divulgada há pouco. E essa foi uma das propostas, Cine, que ela não foi apresentada pelo governo, mas foi discutida ontem, até com bastante profundidade. E a nossa expectativa, e dita pelo governo, pelo próprio vice-presidente Alckmin, é que esse assunto está bem adiantado, está no Banco Central, que eu acho que é o local ideal para isso, para exatamente regular os meios de pagamento, e que nos próximos dias seria divulgado. Então, acho que isso é uma coisa que eu gostaria até de colocar aqui, porque isso é algo que a gente pode, anunciou, validou num dia, no dia seguinte isso tem um reflexo direto nos preços dos produtos, porque é a forma que o consumidor está pagando. Márcio, você mencionou que foi à reunião e participou das reuniões. E eu vou te fazer uma pergunta delicada e tudo bem se você não se sentir à vontade para responder. Como é que as autoridades chegaram à mesa para essas negociações? Preparadas, com boas propostas ou completamente perdidas? Não, no fundo, o que nós sentimos aqui, quem participou da primeira reunião e na segunda reunião, na primeira reunião, e depois eu queria acrescentar um outro ponto aqui, se fosse possível. Então, na primeira reunião se discutiu um pouco, não se falou em nenhum momento algum de controle de preços, foi mais uma, vamos dizer assim, uma abertura que os setores tiveram de levar as pautas.
Uma das coisas que me chamou a atenção nesta primeira reunião foi que o setor de proteínas mencionou que estava ocorrendo baixa de preço, principalmente na carne bovina, e que esse preço não estaria chegando ao consumidor. Nós fizemos um levantamento, depois tiver oportunidade posso falar aqui sobre isso. Mas o sentimento que nós tivemos durante a reunião, na medida que as propostas foram colocadas, grande parte da reunião, como foi mencionado aqui há pouco sobre o óleo diesel, ela se teve em torno do biodiesel e do biocombustível. Então, grande parte ali da reunião teve essa discussão entre o setor produtivo e o próprio governo, né? Um defendendo seus pontos ali com relação a isso. Porém, na medida em que começou a se falar aí desses produtos que estavam isentos e que iria se trabalhar, até porque o próprio governo teria que editar novas normas sobre isso, o que se sentiu é que a coisa ficou um pouco ali entre uma proposta, mas assim não houve uma discussão com profundidade o quanto isso poderia trazer de benefício ou não, né? Nós recebemos isso de uma forma ali na hora e estamos procurando internalizar aqui de acordo com os nossos números. Eita, e que consideração você gostaria de fazer, Márcio? Então, o que eu gostaria a consideração que eu gostaria de fazer era exatamente voltar, Cine, nesse ponto, que é a questão desses 7 bilhões que nos incomoda, porque durante todo esse período, desde novembro até agora, é uma das nossas propostas que nós conseguimos traduzir isso. Olha, se nós pegarmos esses 7 bilhões hoje e reduzir isso na operação do supermercado, porque hoje custa a operação 10 bilhões. A gente entende que parte disso vai passar a custar em torno aí de 3 bilhões. Os 7 bilhões, Cine, representa uma redução nos produtos da cesta básica de 2%. Então é extremamente significativo. Eu acho que essa seria uma das medidas que o governo poderia adotar de forma imediata. E a outra, e para aqui finalizando, é a questão da cesta básica isenta que vai entrar daqui a alguns anos. A nossa proposta foi que essa cesta isenta de produtos, de impostos, poderia entrar de forma imediata. Mas, Sim. porém, essa discussão, ela sai do governo federal e passa pelos estados. De qualquer forma, a gente vai tentar tratar, junto com o governo federal e os estados, a possibilidade de, pelo menos parte desses produtos, ou esses produtos de algum estado, haver a isenção dos produtos da cesta básica. Sabemos que não é uma pauta fácil. É interessante, a gente estava mencionando esse movimento político aqui antes de falar contigo. Fala, Piperno, o que foi? Senhor Márcio, boa tarde. Eu trabalhei há algum tempo com o sistema de alimentação convênio, né? Que foi, enfim, um programa exitoso, lançado aí há 49 anos, né? Mas, de fato, eu sei que o seu setor reclama muito hoje das taxas que são cobradas pelas operadoras. Então, quando o senhor se refere a esses 7 bilhões, o senhor está se referindo a taxas que os senhores considerem excessivas, abusivas, e qual a solução para isso? Seria reduzi-las ou seria, de alguma forma, reformular esse programa? Olha, no fundo, porque hoje esse meio de pagamento, Piperno, ele não é regulado pelo Banco Central, diferentemente dos outros meios de pagamento, que é o cartão de débito, cartão de crédito e assim por diante. Então, ele está totalmente solto, ou seja, não existe um contrato, vamos dizer assim, padrão, para cada tamanho de empresa e de negócios, existe taxas diferentes, e isso tem onerado bastante. Então, nós acreditamos que se o Banco Central passar a regular esse meio de pagamento, com certeza vai ficar entre as taxas hoje conhecidas, que é cartão de crédito e cartão de débito. Então, isso seria algo bastante benéfico aí para a população, porque você vê o seguinte, Piperno, na medida em que essas taxas oneram a operação, elas são transferidas para os preços dos produtos e todos os consumidores acabam pagando uma parte disso. Sim. Ô Márcio, só tenho mais uma pergunta aqui do Alan Gani, que é nosso comentarista e economista também. Vai lá, Gani.
Márcio, boa tarde. Eu sou amplamente a favor da redução tributária. O senhor mencionou a redução tributária para a cesta básica. Agora, por outro lado, também, isso não iria ferir o princípio da equidade tributária com demais setores e também, num momento de perda de arrecadação, num momento delicado fiscal aqui para o país, para um setor que recebe bastante subsídios, que é o setor do agronegócio, não teria esse outro lado da moeda também? Então, acho que é uma boa pergunta aí, e talvez para a gente fazer uma reflexão, né? Quando nós estávamos discutindo no Congresso Nacional a redução dos impostos da cesta básica, naturalmente que todos os nossos estudos que nós apresentamos, ele focava na cesta básica e, consequentemente, outros produtos seriam onerados e foram onerados exatamente para compensar essa queda que teria na cesta básica. Então, a gente vê que uma coisa acaba se equilibrando a outra. E, por outro lado, também, você acaba atendendo uma demanda da população e de baixa renda para que tenha uma alimentação mais constante e também mais saudável. Então, a gente vê esse equilíbrio. De um lado, a gente vê uma isenção e, do outro lado, a gente vê que houve um equilíbrio entre outros produtos. Márcio, já vou te liberar, só o Segré que levantou a mão aqui para a gente finalizar. Fala, Segré. Levantei a mão, Márcio, porque não ficou claro por que o governo não aceitou a proposta que vocês levaram para essa redução de 7 bilhões. Não, no fundo, o governo, ele entende, e olha, para você ter uma ideia, Segré, acho que é importante colocar isso daqui, porque é um assunto de grande relevância. Nós levamos essa pauta para o Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Trabalho, para o Banco do Brasil, Banco Central e a Caixa Econômica, exatamente para mostrar a amplitude disso daí. O governo, ele entendeu tudo isso, embora tenha uma questão aí que a gente entende que talvez esteja complicando um pouco isso, que é a questão dos bancos e das maquininhas. E isso eu acho que tem feito aí um trabalho talvez um pouco mais demorado para o governo, mas a expectativa que nós saímos de lá ontem é que o assunto está bem encaminhado e que nos próximos dias isso seria divulgado. Ô Márcio, muito obrigado por conversar conosco, por trazer essa visão de quem participou da reunião, de quem está envolvido diretamente no setor. A partir dos avanços ou não dessas propostas, a gente te chama novamente e esperamos que você possa nos atender mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço, até mais.